Já fez relação sexual alguma vez? Já. Como é que você se sentiu? Na primeira vez doeu, mas outro dia já não doeu. Gostou? Planeamento com bago de Maconde, como é que funciona? Cada bago é um ano. E como é que funciona? Como é que deve fazer? Só comer? Não come. Bebes o macunde. Assim cru, né? Tirar do quê? Assim cru. Yeah. Não podes comer o macunde. Não podes comer nem a folha de macunde. Ok. Sim, basta você comer, quebrar planeamento. Oh, é assim afinal. É assim. Será que o tamanho do pênis de um homem importa numa relação sexual? Não, acho que não. É normal, durante uma relação sexual, um dos parceiros sentir dor. É normal. Não era para ter prazer? Antes do prazer vem a dor. Depois vem o prazer. Você está interessado em construir uma casa em Angola e não sabe como? Inscreva-se agora no meu canal Francisco Venâncio, link está na descrição desse vídeo. Lá eu ensino as pessoas a construir em casa de uma forma simples, econômica e sem complicações. Fala aí, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Olhar Angolano. Eu sou o Francisco Venâncio. Hoje nós vemos as ruas de Luanda para saber dos angolanos se é normal um homem acordar com o pênis ereto e quando é que uma mulher realmente fica grávida. Antes ou depois da menstruação? É isso que nós vamos saber hoje dos angolanos. Está preparado? Let's go! Você conversa abertamente sobre educação sexual com os pais? Não, Já alguma vez sentiu falta de falar com os pais sobre educação sexual? algumas vezes, mas com meu pai falava de vez em quando. Você tem dificuldade de falar sobre educação sexual com os pais? Não. Você é uma pessoa que conversa normalmente com os teus pais sobre educação sexual, é aberto, não tem tabu? Ou os teus pais também são assim, meio receosos a falar sobre isso? Só um pouco. Não falam muito disso. Já alguma vez sentiu a necessidade de conversar com os teus pais e infelizmente não conseguiste contar com eles para falar sobre educação sexual? E até que meu pai é uma pessoa assim, muito apertado mesmo. E ele não é uma pessoa muito séria. A minha mãe é uma pessoa também que se liga muito num trabalho. Não tem muito tempo. Tinha necessidade, mas através da ausência deles. E aí também não me sentia assim, não tenho tempo sempre para mim. Então, por isso, sentia assim, sentia. Você fala sobre educação sexual, já falou sobre educação sexual com os pais? Ou com os teus filhos? És casada? Sou casada, meus filhos ainda são pequenos, mas como tem um já de 11 anos, por acaso já falei. Já falaste? Yeah. Os teus pais também já falaram contigo sobre educação sexual? Não. Muita dificuldade, né? Muitas. Isso não é. Eles não falam, mesmo quando apareceu a primeira menstruação, é só te dar os pensos e você se vira. Ok. Mas agora as coisas estão mais evoluídas, né? Penso que os pais de agora já conversam com os seus filhos, pelo menos eu converso com o meu. Ok. Yeah. Como é que você se sentia naquela fase? Precisava de conselho, algumas dicas e não tinha ninguém para te explicar? Olha, muito mal, até acabei me engravidando precocemente. E já teve dificuldades ou necessidade de conversar com alguém sobre educação sexual na tua adolescência ou na juventude? Nunca, porque eu cresci assim, na minha casa isso não é um tabu. Ok. Cresci com meus pais, minhas irmãs mais velhas, sempre falaram sobre isso conosco na escola, então eu não tenho problema nenhum. Quando é que uma mulher fica grávida? Antes ou depois da menstruação? Antes ou depois da menstruação? Não, essa pergunta, meu Deus. Olha, não tens a resposta. Antes. Não, normalmente a mulher para ficar grávida é só do período fértil. Quando tiver do período fértil, só que ela vai engravidar. Depois de um mês. Quando vier, se ela transar, tipo, no dia 1, outro dia 1, o período dela não tiver a aparecer. Geralmente, quando as meninas entram nessa fase, os pais têm que conversar com ela porque, quer dizer, pela primeira vez, né? Tem que conversar com ela quando com uma mulher, depois da menstruação terminar, como que ele pode engravidar. Por exemplo, a pessoa para engravidar depois da menstruação, quando a mulher termina a menstruação, ele entra em período fértil. Ok. Aquilo acho que é depois dos 15 dias. Depois dos 15 dias, o colo fechou. Mas antes dos 15 dias não pode. Não pode. Sim. Não pode fazer sexo, então?
Não, pode mais com preservativo para não engravidar. Quando é que uma mulher fica grávida? Antes ou depois da menstruação? Depois. Como é que acontece? Porque depois da menstruação vem o período fértil. E é onde ela fica grávida? Sim. É quanto tempo depois da menstruação? Depois de 7 dias. Quando é que uma mulher fica grávida? Antes ou depois da menstruação? Depois. Por quê? Porque ela entra no período, como é que eu posso dizer? Período fértil. Certo. Quando é que uma mulher fica grávida? Antes ou depois da menstruação? Olha, a mulher fica grávida 2 semanas, se a memória não me atrasou, há 10 dias depois da menstruação. Depois vem o período fértil. Aí é o perigo, né? É perigo, mas tem muitas mulheres que engravidam mesmo sem estar no período fértil. Explica bem isso, eu não entendi. Quero aprender com a mãe. É verdade, eu tive uma gravidez de gêmeos e eu não estava sequer no período fértil. Então, quais são as dicas para as mulheres se prevenirem de uma gravidez? Olha, de preferência, usarem sempre o preservativo. É mais seguro. Esse esplanhamento, por exemplo, a Depo, há vezes que aquilo, por exemplo, quando o prazo termina, muitas pessoas têm aquela confiança, não, vou esperar mais um pouco, aí acabam engravidando, mas o preservativo é seguro. Além de prevenir a gravidez, previne também a transmissão de muitas doenças. Então, acho usar o preservativo, fazer o planeamento familiar. Esses adolescentes usam as pílulas. Quando é que uma mulher fica grávida? Antes ou depois da menstruação? Depois da menstruação. Quanto tempo depois? Quanto tempo? Quando a menstruação termina, faz uns 3 dias, se ela se relacionar, pode ficar grávida. Quando é que uma mulher fica grávida? Antes ou depois da menstruação? Não, a mulher fica grávida no momento em que né, a mulher tem uma fase. Tem uma fase. Pode ser antes ou depois da menstruação. Tem uma fase. Nesse período, antes tem uma fase em que ela pode engravidar. Ou depois também tem uma fase em que ela pode engravidar. Como é que isso funciona? O que é que está na base para uma mulher engravidar, afinal? Na base está a fecundação. Está a fecundação, né? O homem e a mulher, quando praticam o ato sexual, né? Naquela fase em que a mulher engravida, o sêmen do homem, né? Fecunda a mulher e... Mas, tipo, para quem não é casado, né? Para quem já é casado, no caso, é aconselhável usar preservativo? É muito desconfortante. É muito desconfortante. E o que é que tem que fazer nesse caso? Para o planeamento familiar, temos as DIU, o famoso DEPO, tem o chip. Tem aquelas mulheres que não gostam de fazer planeamento. Não quero planeamento, não fazer. Tem assim, falta de educação sexual e também essa questão de uma conversa com alguém idônea que pode lhe ensinar sobre o planeamento, as vantagens e desvantagens. Ela não quer fazer planeamento com medo de não voltar a engravidar. Quais são as dicas que tens a deixar para elas? Olha, minhas irmãs, hoje em dia o game está violento, então, de preferência, você fazer o planeamento familiar, conseguir educar bem os seus filhos, dar uma boa educação, alimentação, coisas básicas. Não adianta nada você não fazer planeamento familiar, que é até barato, e depois está aí com uma carrada de 10 filhos e não saber sustentar. De preferência mesmo fazer o planeamento familiar, até barato, o nosso governo ajuda. Por que não aproveitar? Quando é que uma mulher fica grávida? Antes da menstruação ou depois da menstruação? Depois da menstruação. Quanto tempo depois? Depois de 3 dias. Depois de 3 dias? Sim. É normal um homem acordar com pênis ereto? Direto como assim? Assim, ou como dizem na gíria, é normal um homem acordar teso? Um adolescente? Sim, normal. Por quê? O que é que faz isso? Porque dizem, geralmente tocar no homem, acorda assim, quer dizer, aí mostra que o homem está bom, ele tá em condições, está bom. É normal um homem acordar com pênis ereto? Sim, esse é nome de saúde. O rapaz tem que acordar com pênis ereto. Por quê? Porque o rapaz, quando está a dormir, né? Quando ele está a dormir, educação sexual, já passou essa parte na escola, já esqueci. É normal um homem acordar com pênis ereto? Sim, é muito... Por quê?
porque ele já vem sempre com aquilo na mente. Não sei, mas eu acho que isso mais é para vocês homens, eu sou para mulher. Falo mais da parte das mulheres, a relação dos homens. É muito normal, é mesmo normalíssimo. Por quê? É natural do homem, é só na natureza, é mesmo. Foi assim o homem. Ok. Quais são as coisas que fazem um homem acordar ereto? Olha, assim, eu acho que isso é mesmo, é o homem ser homem. Ok. Só o facto de ser homem tem que acordar ereto. O facto mesmo de ser homem, só isso aí. Um homem acordar com o pênis ereto é normal? É, muitas das vezes acontece. Por quê? O que está na base disso? Epá, eu não sou homem, então não sei explicar isso. Mas muitas das vezes acontece. Diga-me lá, é normal um homem acordar com o pênis ereto ou não? É normal. Por quê? Faz parte de todos os homens acordar assim. É. Sim. É muito simples. É normal um homem acordar teso. É normal. Por quê? Por causa da sua vida sexual que está ativa. O que é que faz um homem acordar teso? Tem muito a ver com a alimentação, os cuidados, principalmente dormir cedo. Isso é muito importante. Tamanho do pênis de um homem importa no ato sexual? Epá, muitos dizem que o tamanho não importa, o que importa é um bom trabalho, mas eu sendo como homem, mano, importa sim. Qual é a mensagem que você deixa para um homem que o tamanho dele não é tão avantajado? Não, isso não é motivo para se sentir baixo, mano. Porque é conforme diz, Deus não dá tudo, né? Se contenta com o que tem. Será que tamanho importa numa relação? Bom, no meu ponto de vista, não. Por quê? Não é o tamanho que importa, mas se independentemente daquilo que cada um vai sentir um pelo outro. Vamos supor que o tamanho do homem não é tão avantajado e, como diz o outro entrevistado aqui, que a mulher de uma vagina afunda. O que é que vai acontecer nessa relação? Então estamos a nos referir ao tamanho daquilo que é o órgão que cada um carrega. Exatamente. Bom, dizer que na verdade depende muito de como a pessoa sabe fazer o ato. Okay. Isso é que vai contar, o tamanho não importa. Tamanho de um homem na relação sexual importa? Importa. Por quê? Porque eu não vou ficar com alguém que tem um tamanho pequenininho, né? Qual é a solução nesse caso? Vamos supor que vocês se preservaram durante o namoro e só casaram sem antes fazer sexo e depois o tamanho está lá. Não percebi a pergunta. Se você casar com um homem com tamanho pequeno, como é que você ajudaria ele? Ou se separaria? Se eu realmente gosto dele, ficaria com ele. Agora, isso também depende muito dos gostos. Se eu gostar dele, ficaria com ele. Se eu não gostar, procuro alguém que eu goste que tenha tamanho suficiente para mim. É normal, durante uma relação sexual, um dos parceiros sentir dor? É normal. Sério? Sim. Como é que isso acontece? Por quê? Não era para ter prazer? Antes do prazer vem a dor, depois vem o prazer. O que é o orgasmo, afinal? O orgasmo, em poucas palavras, vou dizer que é o momento crucial em que é o momento crucial que o homem atinge ou a mulher. Atinge o quê? Orgasmo nesse caso. O que é o orgasmo, afinal de contas? Não sei bem um significado assim concreto, né? Mas acredito que é aquela sensação ou estímulo que a mulher sente quando está no ato para ser satisfeita. Orgasmo. O que é o orgasmo? Eu já ouvi falar disso, mas não procurei pesquisar. Já fez relação sexual alguma vez? Já. Como é que você se sentiu? A primeira vez doeu, mas outro dia já não doeu. Gostou? Dizem que o orgasmo é a sensação mais alta na hora da relação sexual. Já sentiu uma sensação, o clímax na relação sexual? Já. Então é porque você já teve orgasmo. Gostou do orgasmo?
Gostei. Para uma menina que tem dificuldade de passar, de falar com os pais sobre educação sexual, qual é a mensagem que tu deixas para ela? E devemos ser abertos, porque até porque são nossos pais, não devemos nada esconder. E se o pai é tipo assim, muito fechado, acha isso um tabu, falar com a filha sobre sexualidade, o que é que ela deve fazer? Então, conversar mais com os pais, porque os pais não podem ser fechados com as filhas. Os pais é que devem nos ensinar, antes de nós irmos à rua, deve ser o pai a nos ensinar as coisas. Então, ela deve falar com seu pai para ter o conhecimento. Conhece alguém que passou por essa dificuldade? Não. Qual é a mensagem que tu tens a deixar para as outras meninas ou então os outros rapazes que estão a viver problemas como esse, né? Não tem ninguém para instruir. Olha, na maioria dos casos, ensinam mesmo na escola, porque eu aprendi a maioria de conversar na escola. Eu tive um professor que era rapaz, ele ensinava acerca disso. Então, fui aprendendo, tendo conhecimento disso. Então, eu aconselho muito as jovens nesse meio, as meninas que estão a se envolver sem se proteger, que têm muito cuidado, há muitas doenças por aí, tem que conversar mais com os pais ou com tios. Se não se dão muito bem com os pais falar disso, falam mais com tio, com o irmão mais velho, com a irmã mais velha, para ensinar mais. Há outras pessoas que não se dão muito bem para falar com os irmãos, falam mais com a tia, com a vizinha, de fora, e que pode dar mais conhecimento. Outras também não sabem, você vai lá, pergunta, fala outra coisa, e é isso. E qual é a mensagem que tu deixas para as famílias que têm tabus de falar sobre sexualidade? Olha, é muito importante falar sobre isso com os filhos, os menores, porque assim eles vão ter uma educação sexual melhor e vão saber se comportar, talvez evitar gravidezes precoces, evitar sexo antes do tempo. E isso é muito bom, porque assim a família desenvolve mais a parte dos menores. Okay, muito obrigado. A sua inteligência. É por aí. É por aí. Qual é a mensagem que tu tens a deixar para aqueles pais que estão com muita dificuldade de falar sobre sexualidade com os filhos? Se calhar essa hora quem está nos acompanhando está falando, esse tema aqui é muito pesado e tudo mais. Famílias que ainda têm tabus de falar sobre sexualidade. Qual é o teu conselho que tens a deixar para eles? Não, o conselho que eu deixo é que tirem o tabu. Tirem o tabu, procurem ser mais abertos com os filhos, né? Porque é muito importante. Que é para os nossos filhos a não cometerem erros. Porque não é normal quando ouvimos o nosso filho, a nossa filha engravidou prematuramente. Então, para isso não acontecer, é importante que os pais sejam mais abertos nesse capítulo, né? Daquilo que é a educação, posso assim dizer, a educação sexual. Pois isso é muito importante para a nossa sociedade.